Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição número 12 desse terceiro trimestre de 2024 e vamos falar sobre o dever do ensino. O nosso texto áureo, este que se encontra em destaque, ele dá referência bíblica como segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o qual faço a leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe que a Bíblia diz que a Escritura é inspirada. Naturalmente, que quando Paulo faz esta citação, até então ele está se referindo ao Antigo Testamento. O Novo Testamento estava ainda em formação. Acontece que hoje nós temos o Novo Testamento completo, bem como o Primeiro Testamento, que eles, na época, já tinham através da versão tanto hebraica quanto na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego koiné, que foi feito bem antes da vinda de Jesus. Dito isto, a gente observa que no versículo 17 mostra a finalidade da Escritura, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que nós precisamos saber para esta habilitação ou capacitação vem dos altos céus através da Bíblia Sagrada. Feito esta observação, a gente pode começar aqui a fazer comentário sobre a nossa revista. A grande comissão consiste em ensinar, por isso a missão da igreja só estará completa se por onde ela chegar formar discípulos. Observe que a gente precisa chamar a atenção de que os alunos aqui, que devem ser ensinados a viver o evangelho do reino, na verdade, trata-se de aprendizes, não meros alunos. Por que digo isto? Numa escola, quer de EBD, ou ainda numa chamada escola secular, quando não numa faculdade ou universidade, todos são alunos, no sentido de que todos estão matriculados numa disciplina, numa matéria, mas nem todos são estudiosos. Por isso, eu penso que esse termo alunos suaviza muito a ideia do termo matetes no grego, que é uma referência ao discípulo. O discípulo é um aprendiz, é um imitador do mestre e, por sua vez, um seguidor. Feito essa consideração, a qual julgo importante, quero salientar e fazer coro com o que o autor diz que a Bíblia é o manual de conduta cristã dos discípulos de Cristo. Sendo assim, sua inspiração nos garante sua eficácia em dois aspectos. Primeiro, por sua procedência divina, e o segundo, por seus efeitos na vida dos homens. Nós vivemos no contexto evangélico brasileiro cheio de misticismo, superstições, crendices e etc. e tal. E muitas pessoas, por mais que fazem parte de diversas matizes religiosas, alegam que a Bíblia é o nosso manual, porém, na prática, nega tal coisa. Como assim? Eu explico. A pessoa tem um credo, ou um documento doutrinário, que vai indicar aquilo que aquele grupo crê, e diz categoricamente: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Acontece que, dependendo do arraial religioso onde ele está inserido,
O indivíduo acredita e é guiado, quando não regido, por profecias fora das Escrituras, por revelações, que é na forma de sonhos, visões, profecias, etc. e tal. Percebeu que diz uma coisa que somente a Bíblia é a única regra de fé e prática e conduta, quando na verdade não é. Tanto é que, neste caso, do exemplo, a pessoa vai se guiando e se pautando por um elemento chamado revelatório, mas que não consiste naquilo que está devidamente registrado na palavra de Deus. Eu entendo que o Espírito Santo inspirou o conteúdo das Escrituras, porque a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Homens da parte de Deus foram movidos, ou seja, conduzidos, dirigidos pelo mesmo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai utilizar, tanto no processo de conversão, de transformação e assim por diante, tudo que ele vier fazer na mente e no coração do homem, ele vai usar um instrumento. E qual é o instrumento? Revelações fora das Escrituras, as quais eu chamo de revelações extras bíblicas, porque não se encontra na Bíblia, não está pautada naquilo que já está devidamente registrado? Não. O Espírito Santo tem um instrumento, e a Bíblia é o instrumento do Espírito Santo. É a Bíblia que ele vai usar, porque nós chegamos à conclusão de que ela, de fato, é fidedigna, ela é perfeita, ela é inerrante e infalível, além de ser inspirada, como já disse. Por isso, não tem outra coisa a fazer a não crer na suficiência das Escrituras, a gente crê nisto, e, como consequência, a Bíblia nos basta. Tudo que a gente precisa já se encontra aqui. A gente não precisa de nada fora das Escrituras, ainda que tenha aquela ligação que é proveniente da parte de Deus. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Não é verdade? Sim. Mas Jesus fez uma oração pelos discípulos e por nós, quando ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E já que o Espírito Santo vai nos guiar à verdade, ele vai sempre nos direcionar para a palavra de Deus e não fora dela jamais. Ele não é um Deus arbitrário e que entra em contradição. Pelo contrário, até mesmo a obra do Espírito Santo nada mais é do que uma continuidade da obra de Jesus. Há uma perfeita harmonia em relação às duas pessoas da Trindade mencionadas. De igual modo, o ensino harmônico e a direção segura que nós temos a partir das Escrituras é justamente o meio ou o instrumento que o Espírito Santo de Deus vai continuar a usar até os dias atuais. Porque a palavra de Deus, ela é sempre eterna, ela permanece para sempre. Feito esta observação, a gente vai passar agora para o primeiro tópico, que nos diz assim: a grande comissão é mais do que pregar. E a gente precisa fazer a leitura, então, do texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que nos diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. De trás para frente, observe que a condição para o Senhor estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos é justamente mediante a referência ou alusão à grande comissão que ele já mencionou no verso 20, naquela parte inicial, bem como o versículo de número 19. A revista começa dizendo que o ide de Jesus é a missão da igreja. Quanto a isto, eu quero dizer que o id não é um imperativo no texto grego. Quando a gente se depara com o texto em português, colocou-se da seguinte maneira: ide.
Isso mesmo. ID, portanto, as pessoas pegaram essa ideia, ID, e começou a dizer que o ID é imperativo, é a ordem de Jesus. Muitas pessoas ficam frustradas, porque elas nunca foram chamadas para lugares mais distantes. Elas não foram. Logo, elas não estão participando da chamada Grande Comissão de uma forma direta, não indireta, através de ofertas e recursos financeiros. Como é que fica? Mas quando a gente vai para o texto grego, a gente observa que o ide não é imperativo, ou seja, não é uma ordem de Jesus. Existe sim um imperativo no versículo 19, e este se refere a fazer discípulos. Fazer discípulos é a missão da igreja, é a ordem de Jesus. E quando você faz discípulos, você, ao ir, ao sair da sua casa, ao retornar da igreja para o seu ambiente, onde você reside, indo depois para o seu trabalho, na escola, na faculdade, ou até mesmo sendo chamado por Deus para lugares mais longes, para pregar o evangelho, você está fazendo, é, em obediência à chamada grande comissão, mas sendo que o foco é fazer discípulos. Vou destacar aqui, fazer discípulos é a ordem. Dentro do contexto aqui, a ideia no grego é mais ou menos o seguinte: considerando que Jesus aparece aos 11, após a sua morte e ressurreição, e somente com os 11 passa aquelas instruções e diz, portanto, ide. A ideia é, ao ir, ou, entre aspas, tendo ido, ou seja, ao sair daquele local, eles vão fazer discípulo de todas as nações, naturalmente vão batizar, vão ensinar, etc e tal. Mas esta é a ideia dentro do texto e contexto, a partir da língua original, que é o grego koine. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui vermelho, de cor vermelha, nesse destaque que eu vou fazer. O ide em cor vermelha não é um imperativo. O imperativo é o que está na tonalidade verde, fazer discípulos. De modo que você, no entorno da sua igreja, onde você reside, partindo desse pressuposto, quer na escola, na faculdade, no seu trabalho, ou ainda, quando você for para outros estados, quer viajando, passeando e por aí vai, você pode fazer parte como membro dessa grande comissão, sendo um participante de uma forma ativa e não apenas orando, por sua vez, contribuindo financeiramente para que os discípulos, que são chamados missionários, vão e preguem o evangelho para pessoas mais distantes, com uma outra cultura. E é por isso que a gente precisa enfatizar o que o texto nos diz a partir das línguas originais. Precisamos entender que a grande comissão é fazer discípulos. De fato, sim, discípulos. Mas, repito, não são meros alunos. Alunos, todo mundo, todos são. Mas nem todos são estudiosos. Os discípulos aqui, vou destacar, colocar na cor azul, discípulos, repito, mateteis no grego, é aprendizes, seguidores, imitadores do Mestre, uma alusão, neste caso, à pessoa bendita de Cristo Jesus. Não há como a igreja fazer discípulos sem o ensino da palavra, pois este é o meio pelo qual os princípios e valores do reino são estabelecidos na vida das pessoas. Para muitos, o batismo é um fechamento do discipulado, sentindo-se e graduados a partir dele. Por isso, deixa um discipulado, porém, o discipulado é para toda a vida cristã. Esse aprendizado é, sem dúvida, ter uma relação com o mestre. Eu não estou lembrando aqui agora o texto bíblico, são dois ou três textos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, mas a ideia é de que os crentes não são, entre aspas, discipulados, porque eles já são discípulos.
Mas o que acontece quando a gente se depara com pelo menos 2 a 3 textos cujas referências me falha, né, a memória? Mas acredite, é procedente, é bíblico. A ideia é de que os crentes da época da igreja chamada primitiva, eles fortaleciam os discípulos, davam ânimo, encorajavam, fortaleciam-os na fé, exortando-os e por aí vai. O conceito bíblico que eu, Gustavo Luiz, tenho é este: fortalecer os crentes, encorajar os crentes, animar os crentes. Isto soa-me como um chover no molhado, discipular o discípulo de Jesus. Discipular, discípulo, é mais do que redundância. Na minha ótica, é descabido o termo. É um termo inadequado este que é utilizado nos grandes manuais dentro dessa área chamada discipulado. Poderia ter um outro nome, uma outra terminologia que fizesse jus, mas este aqui é terrível. Discipular o discípulo não existe. E repito, a ideia é que a pessoa venha fortalecer o crente em Jesus. Fortalecer, dar ânimo. É isto que a palavra de Deus nos diz. Para não ficar, vou dizer assim, em aberto, no ar, como se eu fosse mais do que um rabugento, uma pessoa realmente implicante, o que eu vou fazer aqui de uma forma proposital? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou pegar pelo menos um versículo, dar a referência, fazer a leitura e deixar contigo, tá bom? Conforme prometido, eu fiz aquela pausa, peguei a referência, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, que nos diz assim, e repito, existe mais pelo menos 2 textos que faz alusão ao mesmo teor, à mesma ideia, ou ao mesmo conceito. E este, para mim, é o conceito bíblico. E eu gosto de ficar com a Bíblia. Eu não gosto de seguir o chamado modismo, porque modismo vai mudando de tempo em tempo. Mas o que nos diz o versículo 22 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Naturalmente, você precisa ler o texto e contexto, mas parabéns se assim o fizer. De qualquer maneira, a ideia de fortalecer a alma é encorajar, dar ânimo, é fortalecer a fé do discípulo de Jesus. Então, eu, Gustavo Luiz, não discipulo o discípulo de Jesus, seja ele quem quer que seja. Eu fortaleço, eu encorajo, eu dou ânimo, porque isto é o conceito bíblico. O resto é coisa nossa, coisa humana. Não é necessariamente pecaminosa, meus irmãos, mas se a gente, vez ou outra, é taxado como um implicante, quando não rabugento, porque se apega muito na palavra, que assim seja feito. Vamos nos deter nela, porque aqui não é escola revista dominical, é escola bíblica dominical. Ou a gente aprende a Bíblia, ou a gente vai ficar lendo uma revista, comentando o comentário né, do autor a vida inteira e não se reportando aos textos bíblicos que são os importantes, os fatos mais importantes. O teor mais importante, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. Diz aqui, na continuidade, para muitos, né, o batismo, já fechei essa questão, vamos para outra página. A educação cristã saiu de uma, né,
daquela questão do discipulado para a questão da educação cristã, sistematiza e coordena esta sublime missão na igreja. Faz alusão à educadora religiosa Heloísa Helena Pimentel. Eu tenho esse livro, que é Educação Cristã, este que está em destaque, um livro muito bom, por sinal. Ela militou nessa área da educação cristã, juntamente com seu esposo, o pastor saudoso Belardim Pimentel de Amorim, que foi presidente da Convenção Batista Carioca, pastor, presidente da primeira Igreja Batista em Campo Grande por décadas. Um homem de Deus, um homem que eu escutei bastante em termos de mensagem, seus sermões, e acompanhei um tanto de longe, não de perto, mas tive a grata satisfação de conhecê-lo. E a irmã Heloísa Helena, ela contribui e ela oferece essa informação. Educação é um processo contínuo ao longo da vida por meio de experiências vividas pelo indivíduo. Note que eu quero chamar a atenção aqui para o processo contínuo. Tem gente que para no tempo, acha que não tem mais nada a aprender e que já sabe tudo. Falta um pinguinho de humildade. Se a pessoa tiver humildade, ela sempre vai aprender algo novo todo santo dia. Não necessariamente algo da Bíblia, mas algo novo. Mas tem que ter esse espírito de aprendiz, essa atitude de um matetês, isto é, de um aprendiz, e não de um mero aluno, porque tem aluno que não quer saber da disciplina da matéria, quando não, tem aluno que só quer passar de ano, pegar o diploma ou o certificado. Mas o matetês, o discípulo de Jesus, ele não visa necessariamente o certificado, o diploma, o reconhecimento humano ou eclesiástico. Ele visa o conhecimento que vai ser agregado à sua mente, ao seu coração, e que vai ser determinante na sua vivência e prática cristã. Por isso que é um processo contínuo, não é algo esporádico. A gente erra porque nós muitas vezes não temos disciplina, inclusive espiritual, para nos debruçar sobre a Bíblia, fazermos leitura, meditação, estudo e pesquisa. Pesquisa séria e criteriosa, não de uma forma aleatória, devagando, nada disto, mas através de um rigor, um caminho adotado, do qual vou chamar de um rigor metodológico. Método significa ali caminho, um rigor onde você vai seguir aquele caminho, custe o que custar, e vai chegar aonde você almeja, tendo, claro, um amadurecimento e agregando realmente conhecimento, mas também valores no decorrer dessa empreitada. O ensino produzirá aprendizado à medida que os que o praticam têm mais conhecimento cognitivo sobre o assunto, têm mais que conhecimento cognitivo sobre o assunto, eles têm vida transformada. Aqui chegou no ponto onde eu fico um tanto indócil, eu fico me mexendo na cadeira, se eu estiver no banco da igreja e ouvir algo desse tipo aqui, como é colocado, eu fico um tanto querendo me revirar ali, porque não tem como a gente ouvir e ficar com aquela quietude, porque é um conceito inadequado, não completo, é truncado. Eu vou explicar aqui, nesse espaço de reflexão teológica. O ensino produzirá aprendizado à medida que os que o praticam têm mais que conhecimento cognitivo. Ele não anula, é verdade, o conhecimento cognitivo, mas é mais do que conhecimento cognitivo, dá a entender que tem que como se esse conhecimento cognitivo fosse de pouca importância, pouco valor. Porque o que importa mesmo é a experiência, a vivência, a fé, e por aí vai. Cada um vai ter algo na cabeça, uma coisa na ideia, cada cabeça uma sentença, vai pensar diferente. Meus irmãos, não é somente no tocante ao estudo, inclusive no tocante à fé. Para nós crermos, ninguém crê de uma forma assim, no vácuo. Para crer é
preciso que haja esse elemento cognitivo. Não é mais do que cognitivo, é também cognitivo. Pensar, quando você pensa a partir daquilo que lê ou que ouve, e você vai processar isto, mentalmente falando, e jamais será descartado esse quesito cognitivo, que é pensamento, do conhecimento aqui, nesse processo mental. De modo que, acertadamente, John Stott disse que crer também é pensar. Ninguém crê se não houver esse processo mental. Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia diz para crer de todo o coração. Pois bem, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que aparece coração na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é esse coração aqui, não. Está se referindo à mente. Amar a Deus de todo o coração é amar de toda a mente. E por que tem aquela expressão, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, todo o teu entendimento? É porque o judeu, ele tem uma característica literária, e até mesmo no seu dia a dia, de utilizar palavras sinônimas para enfatizar, para reforçar, para dar ênfase. Por isso que menciona, amarás assim o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Não são coisas distintas, está enfatizando a totalidade do indivíduo, com todas as suas forças, inclusive. Logo, a gente crer não no vácuo, repito, a gente crê com esse elemento cognitivo, com o pensamento, com a mente, nesse processo mental que se dá aqui. E onde é que o espírito humano habita ou se aloja? É aqui, não é aqui. O espírito humano está aqui. De modo que nós temos uma parte imaterial, invisível, mas real, dentro aqui da nossa mente, atuando permanentemente, e nós temos a parte material, que é o corpo. Quando você pensa, raciocina, você, enfim, pensa numa imagem. Para pensar numa imagem, você fecha os olhos. Fecha os olhos, você pensa numa imagem. Não é o seu corpo que está assumindo o controle, é o seu espírito, o espírito humano que aloja-se ou reside aqui na mente, que está dando ordens, vou dizer assim, comandos para que você venha pensar a partir daqui e venha fazer toda e qualquer coisa, falar. O fato de eu levantar a mão aqui não é meu corpo que está assumindo o controle, é o espírito humano, que é o eu, que é dotado de poderes ou capacidades, pelo menos três delas. A capacidade uma alusão ao ato volitivo, tomar decisões, fazer escolhas. Tem esse poder, o espírito humano. Um outro poder ou capacidade é justamente das emoções. Tem emoções e sentimentos. Por isso nós sentimos raiva, sentimos ódio, rancor, aguardamos, vai armazenando mágoas e esse amor, todos os sentimentos e emoções por conta desse elemento, dessa capacidade ou desse poder que o Espírito Santo de Deus tem, digo, que o Espírito humano tem. E o terceiro elemento, ou capacidade do espírito humano, é justamente a questão relacionada ao intelecto. Você julga, você analisa, você pondera, você vai fazer, vai arrazoar, vai fazer ponderações, etc, e tal, conjecturas, por conta da capacidade mental, mas que é, vou dizer assim, direcionada, liderada pelo espírito humano, que tem esses três poderes ou capacidade que está justamente aqui. Quando você lê que é mais do que conhecimento cognitivo, o ruim é que as pessoas que estão de fora vai pensar assim, viu só? Conhecimento não importa. O que importa é ter fé. Ninguém tem fé no vácuo. Ninguém acredita em algo do nada. Tem que passar por esse elemento mental ou cognitivo, pelo pensamento.
Tanto é que a gente só acredita naquilo que a gente quer. Você lê algo ou ouve algo, se naquele processo mental que está ocorrendo enquanto você está ouvindo ou ainda vendo algo. Se você está processando ali, de uma forma inconsciente, está ali processando na sua mente. Se você concebe e você decide crer, você, pensando bem, eu acreditei na palavra que foi dita. Por que você acreditou? Acreditou porque você foi processando. Nem todo mundo tem a mesma capacidade cognitiva de processar as informações, os dados, mas todo mundo toma uma decisão. No tocante à questão da revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, quando é apresentado Jesus, a gente não fica sozinho. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa mente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos auxilia, e graças a Deus por isso. E vai fazer com que você conceba a ideia, por exemplo, de que Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Isto é revelação, mas teve que passar pelo momento cognitivo, digo, pelo elemento cognitivo. Neste caso específico, houve aquela alteração do Espírito Santo, que também habita aqui. O Espírito Santo habita aqui, não nesse coração, mas na nossa mente, aqui, ó, está residindo aqui. Ele veio de uma vez para sempre e ele, então, vai nos ajudar. Prossigo e vamos, então, para o nosso próximo tópico, que diz: o aprendizado se estabelece pelo ensino como um hábito. Este se baseia em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Vale a pena fazer a leitura para que você possa ter uma noção do que é dito. No 14 e 15, fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Observe que quem ensinou, quem transmitiu as sagradas letras para o jovem Timóteo foi a sua vovó e a sua mamãe. Estava ensinando as sagradas letras. E por isso ele estava bem fundamentado. Ele tinha sido robustecido pela palavra desde a terra idade. A gente não pode pegar esse texto e aplicar para tudo aquilo que a gente já recebeu desde a infância. No período da infância, vivi muito naquele contexto rural, onde as pessoas acreditavam em mula sem cabeça, boi bumbá, alma penada, havia muito folclore, muito elemento popular, no sentido de crendice, muita superstição. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar arraigado nisto que eu aprendi na infância? Nananina, não. Porque não tinha necessariamente nada alusivo ou de uma forma direta com a palavra de Deus, a não ser aqueles princípios bíblicos que eu recebi através da minha mãe, por exemplo. Ela pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi, inclusive, professora lá da classe de catecismo na zona rural, e ela sempre tinha lá o Novo Testamento, transmitia algo relacionado à palavra de Deus. Aí sim, foi aquela sementinha plantada no coração, em meio àquele ambiente cheio de folclore, superstição e assim por diante. Mas a gente precisa ver o pano de fundo e todo o contexto. Mas o apóstolo Paulo vai orientar, sim, Timóteo, porque a gente precisa entender
que é importante estar fundamentado nas Escrituras a despeito da idade da qual nós nos deparamos em relação à Bíblia. Quer na infância, adolescência, juventude, na vida adulta, na velhice, ou na chamada terceira idade, como se fala hoje em dia, a gente precisa se debruçar sobre a Bíblia e aprender mais sobre ela. Ele fala que a fé cristã não é algo etéreo ou apenas para elucubrações teológicas, porque nas elucubrações teológicas tem muito pensamento, muita coisa boa, diga-se de passagem. Existem também conjecturas, ilações, e por aí vai. As discussões teológicas, dentro daquele contexto acadêmico, que produz reflexão, isso não é ruim, meus irmãos, porque sempre vai produzir algo novo, algo que precisa se mostrar a partir das Escrituras, e isto é salutar. Agora, aquelas discussões intermináveis, aquelas ideias ou insights que partem da nossa cabeça, que não tem nenhuma fundamentação estruturística, a gente não precisa nem perder tempo. De qualquer maneira, eu quero enfatizar aqui a importância do estudo teológico sério, criterioso e sistemático da palavra de Deus. Isso leva tempo. Na verdade, dura a vida inteira. Ele fala sobre algumas atitudes, vejamos aqui de uma forma rápida. A primeira é persistência. A direção é para o jovem pastor cumprir sua missão permanecendo naquilo que aprendeu. Você aprendeu realmente a palavra de Deus ou as ideias acerca da palavra de Deus? Porque tem gente que fala não a palavra de Deus, mas fala sobre ou acerca do que ele pensa a respeito da palavra. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você aprendeu a palavra de Deus, permaneça nela. Se você aprendeu de forma inadequada, você pode fazer uma revisão daquilo que foi passado para você, para que você venha, então, se fundamentar tão somente na Escritura Sagrada. Além da persistência, no caso que foi atribuída a Timóteo, porque ele tinha recebido o ensino das Sagradas Escrituras, tem a questão do aprendizado. Assim como Timóteo, a igreja deve investir no aprendizado, ensinando e aprendendo o estilo de vida que agrada a Deus. Permanece naquilo que aprendeste. Nesta recomendação ministerial de Paulo ao jovem pastor, o aprendizado é mais do que um conselho de educação, é uma prática de vida consciente no cumprimento da missão. Quando você tem um bom elemento teórico, e a teoria é algo bom, você não faz nada de forma prática sem uma teoria. A teoria caminha junto com a prática, e a prática com a teoria. Se a sua prática for bem fundamentada, teoricamente falando, vai ter resultado satisfatório. Se a sua prática ou vivência não tiver uma teoria realmente sustentável, vai ruir aquele resultado em tocante àquela ação prática e até mesmo pragmática da sua parte. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is. Teoria é importante, prática é importante. Ambos caminham juntos. É feito um casalzinho que tem que caminhar de mãos dadas. Que coisa bonitinha. Não é só o jovenzinho de mãos dadas, não. É até na velhice, os velhinhos, né, os idosos andando de mãos juntas, de mãos dadas. Que coisa linda, coisa maravilhosa. A melhor coisa dentro do casamento é envelhecer juntos, é vivenciar o casamento de mãos dadas, unidos, com respeito, amor, cumplicidade, diálogo, entre outras coisas tão necessárias e as quais a gente poderia aqui mencionar. Está inteirado. A expressão quer dizer informado por inteiro, sabendo por que alguém o ensinou e de que foste inteirado e o deixou inteirado a respeito da fé. Tem que saber, a pergunta tem que ser feita para você hoje, meu irmão, minha irmã, se você está inteirado a respeito de Deus e de sua palavra,
ou do que eles disseram sobre a palavra de Deus. Porque tem gente que vai para a Bíblia, que é na EBD, ou quando não no púlpito, lê um texto, começa a falar sobre ele, sai do texto e não volta mais para o texto. Aquilo ali não é sermão. Sermão só é se for bíblico. Se for fundamentado, é sermão. Acrescento, sermão bíblico. Um nome composto, sermão bíblico, fundamentado. Se a pessoa começou na leitura bíblica, esqueceu da leitura, não volta mais para ela, não houve pregação, houve uma falação, falou muita coisa, mas não disse nada que era realmente importante, que é a palavra de Deus. Então, se você for inteirado a respeito da fé cristã, calcada, baseada na palavra de Deus, permaneça inteirado. Se não, você pode aproveitar em tempo e se deleitar com o ensino cristalino da parte de Deus. Quem o ensinou? Letra D. Houve alguém que ensinou Timóteo, sabendo que quem o tens aprendido. E ele não deveria jamais esquecer que aprendera essas coisas de ninguém menos que o próprio Paulo, além da referência desde a infância, que eram suas duas estimadas mulheres, sua avó Loide e sua mãe Eunice. Somando isso ao peso afetivo familiar, ali havia duas vidas de Cristo que ensinaram com eficiência as sagradas letras, aptas a fazê-lo um ministro sábio. Letra E, ensinar desde a infância. As Sagradas Escrituras, ou letras, que transformam vidas, devem ser ensinadas desde a mais tenra infância. Eu chamo aqui a importância de nós, pais, ensinarmos aos nossos filhos e não terceirizarmos a educação cristã, inclusive. É competência dos pais ensinar os filhos essas coisas, inclusive espirituais. A igreja, com seu departamento chamado infantil, com as escolas, organizações, etc. e tal, vai nos auxiliar. Mas ainda assim, a responsabilidade permanece nossa como pais, se é que somos responsáveis. Caso contrário, seremos irresponsáveis e esperaremos e vamos depositar todas as nossas fichas na igreja para que, quem sabe, tenha êxito nessa empreitada no tocante aos filhos que são nossos e não necessariamente das igrejas, porque nós somos responsáveis por eles. As organizações de meninos chamados embaixadores do rei têm um lema que diz: vamos ensinar a meninos para não ter que consertar homens, visando ao fato de que toda criança traz uma índole pecadora, mas que pela graça haverá mudança de fé em Cristo Jesus. Eu sei que os embaixadores do rei no Brasil têm feito um trabalho maravilhoso, não apenas na área de esporte, de Bíblia, de um congressamento, de participação, cooperação, etc. e tal. O fato de um embaixador, por exemplo, citar dezenas, centenas de versículos, necessariamente não significa que ele sabe ou conhece a Bíblia. Você pode gravar um monte de músicas, quer bíblicas ou seculares. Isso não significa que você sabe realmente aquilo ali. É que nem no português. Você tem tudo na sua própria língua, um texto, você faz a leitura, na hora de fazer a interpretação do texto, você para, você trava. E você não consegue porque você não leu, mas não entendeu o texto. Não entendeu porque você não sabe ler. Porque se sabe ler, você saberia interpretar, porque você vai entender e vai interpretar numa boa. Ler é entender. Se você não conseguiu ler, é que você precisa de ajuda para aprender a ler. Da mesma forma, você pode citar não apenas na embaixada, mas como na mensageira, qualquer organização missionária, como não, departamento, ministério, citar um monte de versículos bíblicos, todo fora de contexto. Não fique maravilhado por conta disso. Se uma pessoa pega um texto, um versículo que seja, e lê, entende, interpreta-o dentro do contexto, parabéns, louvado seja Deus. Se ela pega um outro versículo, ela lê, coloca suas ideias no texto, que não tem nada a ver com aquilo ali, ela precisa voltar novamente e aprender o dever de casa.
A tarefa da interpretação não é fácil. Tanto é verdade que as pessoas têm falado muita bobagem em nome de Deus, a partir de textos até mesmo simples. As pessoas estão muito afoitas em impressionar a congregação, em lacrar, em serem vistas, aplaudidas. Eu, particularmente, não busco aplausos. Sequer bajulo os outros e muito menos gosto de bajulação. Ah, você é ranzinho, você é rabugento, você é implicante, o que seja. Mas eu não gosto. Eu não gosto porque eu caminho de uma forma muito tranquila entre a crítica e o elogio. Quando alguém me elogia, eu ouço esse elogio, da mesma forma que alguém, quando me critica, eu ouço a crítica. Mas eu ando no meio da crítica e do elogio. Eu não me inclino nem para lá nem para cá. É uma questão pessoal. Mas eu não me deixo me levar por isso, essas coisas não. Tem a D, a E, tem a F ainda aqui, ó. Conhecimento divino das sagradas letras. E vamos, então, para o outro tópico, agora sobre a Escritura Sagrada e o ensino da igreja. Se você, meu irmão, minha irmã, recebeu o dom do ensino, você deve fazer com dedicação. Tem que se esmerar. Tem gente que é agraciada por Deus com o dom de ensino, mas ainda assim não vai se eximir da responsabilidade de se preparar cada vez mais e mais. Aí é Deus que capacita. Sim, Deus capacita, mas você precisa buscar a capacitação. Enquanto você busca essa capacitação como um reflexo da vontade de Deus na sua própria vida, você vai ser aperfeiçoado por Deus, através de homens que ele tem colocado também para ser bênção e edificar a sua vida. Depois, pelo fato de você ter um dom de ensino, quando não um cargo, uma função na IBD ou na igreja, na questão do ensino, que você vai abrir mão da sua responsabilidade e não preparar as lições, não fazer a leitura, não ter esmero, dedicação. Caso contrário, você vai ser uma pessoa medíocre. Por isso que é preciso pessoas certas nos lugares certos. Cada um é responsável pelo dom que Deus lhe deu, não pelo dom que Deus deu aos outros. Se a gente se preocupar mais com o dom que Deus nos deu e se responsável realmente, entender que é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade e fazendo a nossa parte, a igreja vai ser edificada e nós seremos edificados através de outras pessoas vindo através dessas concessões de dons do mesmo Espírito ou do mesmo Deus. Aqui fala que a Escritura Sagrada é a revelação escrita de Deus aos homens, isto é, ela não provém da mente humana, mas do sopro divino, assim sua autoridade advém exclusivamente da sua origem divina. A Bíblia é, pois, o verdadeiro sentido do termo palavra de Deus. Quando a gente fala palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Por que eu digo isto? Vou devagar para que você possa acompanhar o meu raciocínio. A palavra de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, porque contém a mensagem de Deus aos homens. Dentro da Bíblia, a gente vai ter várias palavras. Palavras de homens, palavras de pessoas que estavam endemoniadas, palavras do próprio diabo ou de Satanás. Enfim, vários personagens inseridos dentro dos livros dos quais forma essa biblioteca, essa coletânea que a gente chama de Bíblia. Quando Jesus cita em Mateus 19, versículo 9, não foi assim no princípio, deixará o homem, seu pai e sua mulher, é, e, e se tornar-se-ão uma só carne. Jesus está citando, sabe quem? Adão. Se você for lá em Gênesis, quem disse isso não foi Deus, o Pai, foi Adão. Mas esta palavra dita por Adão constitui na mensagem de Deus. Eu me fiz entendido? A mensagem é uma coisa. Agora, a palavra de Deus a Bíblia vai conter várias palavras, palavras de vários personagens.
E quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode colocar assim, ó, Bíblia é igual ou equivalente a uma mensagem divina. Porque, como eu disse, vai ter muita. Ó, a Bíblia, a palavra de Deus, é igual a mensagem divina. Ponto. A Bíblia foi originada no coração de Deus e ele foi uma pessoa, no caso, Deus foi uma pessoa santa, divina, que usou diversos homens para a composição da Bíblia Sagrada. São cerca de 40, alguns vão falar 44 escritores em todos os livros do Antigo e Novo Testamento. Muitos enxergam as escrituras com ceticismo, contestando sua inspiração, inerrância e suficiência. Uns afirmam que as escrituras apenas contêm a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, enquanto outros fazem malabarismo hermenêutico para negar tudo que é sobrenatural na Bíblia, tais como milagres, encarnação, ressurreição e vinda de Jesus. Porém, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, exatamente sobre esse inabalável fundamento devemos viver, erigir e ensinar a nossa fé. Vamos por parte aqui. Muitos enxergam as escrituras com ceticismo, contestando sua inspiração e etc. e tal. Bom, quando o autor está dizendo isto, provavelmente ele tem em mente o quê? A chamada teologia liberal. A teologia liberal tem essas características. A Bíblia necessariamente não é a palavra de Deus, não crê nos milagres e assim por diante. Eu, particularmente, não me preocupo com a chamada teologia liberal porque é facilmente detectável. E eu não vou fazer coro, não vou fletar, não vou ficar na roda dos que adotam a chamada e famigerada teologia liberal. Estou fora. Agora, eu também não vou ficar no meio de pessoas que se dizem conservadoras, se dizem fundamentalistas, mas fazem também malabarismos de interpretação, que não estudam e não levam a Bíblia a sério. Eu não vou ficar no meio desse pessoal, não. No sentido de compactuar e de usar o mesmo modus operandi. Pelo contrário, a gente tem que fazer diferença. Deixar de ser medíocre para fazer diferença. Eu posso ser um pregador e professor mediano, mas ao menos sou esforçado. Quando a gente fala da chamada teologia liberal, parece até que a gente lava nossas mãos, tipo assim, viu? Só. Eles fazem tudo errado. E nós temos feito tudo da forma certa. Vou dar um exemplo aqui. Numa igreja batista, não são denominações diferentes, não. Numa igreja batista, o texto X é lido e o mesmo ocorre em 10 outras igrejas batistas. O mesmo texto, ideias diferentes, algumas citações até antagônicas entre si. Cada cabeça uma sentença. Então, eu pergunto, 10 pastores batistas, um só texto. O que você tem que fazer? Achar que todos eles estão certos? Alguém errou. Pode ser que todos erraram, pode ser que um está certo e os demais estão errados, pode, de repente, alguém está parcialmente errado, parcialmente certo, e por aí vai. Eis a importância da gente, a despeito de ouvir pastores batistas, nos reportarmos à Bíblia. Mas ler é entender. Ler, entender e interpretar corretamente. Depois que você fizer tudo isso, e demanda tempo, bastante tempo, sob a ajuda do Espírito Santo, em oração, aí você vai ver o que realmente é aquele único texto lido e que foi pregado de formas bem diferentes, quando não antagônicas,
entrou em choque em vários momentos. Um disse uma coisa, outro disse outra coisa. Não existem 10 verdades só porque vêm de lábios de pastores batistas. Só existe uma verdade, é a verdade escriturística. O sentido verdadeiro da palavra de Deus se encontra aqui, e é algo objetivo, não subjetivo. Por isso que eu gosto da objetividade bíblica. Mais importante do que eu dizer alguma coisa, é eu dizer aquilo que a Bíblia diz, a partir dessas questões que eu já mencionei aqui. Dito isto, a gente vai agora para esta parte que diz que o ensino da Escritura é proveitoso para a natureza da igreja. O líder de Jesus, ele insiste, aqui, o líder de Jesus, eu insisto, uma vez mais, e apelo para o texto grego, o koiné, o id não é o imperativo, o fazer discípulos é sim, ó, fazer discípulos que é imperativo, e não há como fazer alunos de Cristo sem o ensino divino das Escrituras. Realmente não há. A Bíblia ensina, o ensino significa a inter-relação das três referências para a realização das tarefas, professor, aluno e o assunto a ser compartilhado. Sobre o assunto a ser compartilhado, eu tenho visto e ouvido com esses ouvidos aqui. Você vai falar assim, mas que redundância, tem que se ouvir com o ouvido mesmo. Mas a Bíblia toda, a Bíblia inteira, pelo menos lá no Antigo Testamento, fala o tempo todo isso, né? Essa ênfase. A gente usa sinônimo ou a repetição para dar ênfase. Tipo, ouvir, vós todos ouvis com os ouvidos. Tá, tá, tá. Aí você fica assim, como assim ouvir com o ouvido? Diz a palavra de Deus. Está chamando a atenção. E eu quero chamar a tua atenção aqui. E eu tenho escutado, eu tenho visto, pelas nossas EBDs, em várias regiões, várias associações, não apenas nesse estado da federação onde eu moro, mas em outros estados onde já passei, que geralmente o assunto a ser compartilhado, quando não pelo professor, mas também pelos alunos, gira tudo em torno de ideias, do que eles pensam a respeito do texto. Texto que é bom nada. As pessoas não vão para o texto e começam a explorar o texto, extrair do texto, contribuir com aquilo que o texto ensina, que não é tudo. Eu acho isso, eu acho aquilo, ou seja, são todos elementos subjetivos do íntimo da pessoa, mas que não corresponde necessariamente à verdade que está ali. Pode ser que coincidiu, que está alinhado com aquele pensamento bíblico, mas eu tenho percebido que não é o que tem ocorrido nas nossas igrejas. O assunto a ser compartilhado não é sequer esse conteúdo aqui da revista. Eu costumo dizer que o professor não deveria nem ler revista na escola dominical. Quem tem que ler revista é o aluno. Naturalmente que o professor já leu a revista, e se ele tem a revista do professor, já consultou, mas ele leu o texto bíblico, ele estudou o texto bíblico, se deteve no texto bíblico. Aí, quando o aluno que já leu a revista, que deve também ler o texto bíblico, e não somente a revista, porque não é a escola revista dominical, e sim a escola bíblica dominical. Quando ele tem uma professor, levanta a mão. O autor disse isso, isso, isso. Parece-me que não faz muito sentido, porque eu consultei um texto da palavra de Deus que diz desta forma: eu entendi corretamente? O irmão poderia me explicar, me ajudar? Porque o professor está ali como um facilitador, para lhe auxiliar. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que ocorre. A, a desgraça é a chamada escola revista dominical. Só se lê revista, só se estuda revista. É um comentário sobre comentário. É um comentário atrás do outro sobre o comentário do autor. Gente, vamos focar um pouco mais na Bíblia. Vamos comentar, mas com ideias bíblicas. A repreensão
Ele usa o dicionário Aurélio, né? Que é como restringir, segurar, para trás, a ideia de frear, conduta errada, conter a prática errada, não é a bronca em si, mas uma mensagem contundente para convencer alguém do seu erro. Depois ele vai me ensinar a correção, que está dentro daquele texto bíblico. Nem sempre as pessoas gostam de ser corrigidas, eu também não gosto, mas é algo necessário. E a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. E se você é disciplinado por Deus, é por sinal que você é um filho ou filha de Deus. Se você não recebe nenhum tipo de disciplina divina, isso é um indício de que você ainda não é filho ou filha de Deus. Mas em tempo você pode aceitar Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor e se tornar um filho de Deus, crendo no Filho do Deus vivo e se arrependendo dos seus pecados. Além disto, temos a instrução em justiça. Aqui está o que foi colocado pelo autor, enfatiza uma prática contínua e não ocasional. Depois tem o ensino das Escrituras equipa para a missão da igreja. Note que vamos abordar agora esse ensino equipa para a missão da igreja. Eu li logo no início, no textual, dizendo que a finalidade da Escritura, né, é para habilitar o homem para toda boa obra. Esta é a recomendação paulina ao jovem pastor, é também direcionada a todo homem, ser humano, de Deus. As Escrituras Sagradas são a fonte de que equipa o santo, os santos, pois a missão a ser realizada é impossível sem conteúdo da palavra de Deus. E para falar sobre o pleno preparo da igreja está proporcionalmente ligado a quanto a igreja está comprometida e submissa a toda a Escritura Sagrada. Existem igrejas que são grandes, vou dizer assim, mas não têm profundidade bíblica. E pode ser que também tenha uma igreja pequena, o comprimento é pouco, mas também não tem profundidade bíblica. O importante, a despeito do tamanho, se é uma igreja com dezenas de membros, ou com centenas, quando não milhares de membros, é que os membros tenham fundamentação bíblico-teológica e que eles venham, além de assimilar, venham vivenciar tudo que aprendeu. Porque não tem razão. O conhecimento não é bancário, como dito por um dos homens da área, para ficar acumulando. O conhecimento é para ser compartilhado. Estamos, meus irmãos, chegando ao final e vamos apenas citar o que está aqui, nesta parte final, no tocante ao destaque feito em verde, que nos diz assim. Vale a pena ler a parte da sua Bíblia, Efésios 2:10. As boas obras foram preparadas de antemão pelo próprio Deus, a fim de que sua igreja andasse nelas. E isso se dá, naturalmente, através da instrução, ou do ensino que já foi dado por Deus e que está devidamente registrado em sua palavra. Que Deus possa me abençoar ricamente e até o nosso próximo vídeo, no tocante à Escola Bíblica Dominical.